O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes disseram. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é bem sabido pelo mundo inteiro que existe um grande esforço, uma grande movimentação em Belém e em todo o estado do Pará, diante daquela corda que passa pelas ruas desta cidade. Não só dessa, mas por todo o percurso por onde a imagem de Nossa Senhora de Nazaré passa, e que faz uma grande movimentação que muda a situação, a realidade de toda a cidade de Belém. Eu digo a vocês que eu estou surpreso pela primeira vez que eu venho ao Círio de Nazaré. E já quero dizer aqui que é a primeira de outras que virão, diante dessa grande manifestação de fé, a maior procissão do mundo. E diante desse contexto, nós de repente podemos entrar, entrar no Evangelho e perguntarmos se não era o mesmo contexto onde Maria e José estavam. Claro que nós não estamos falando aqui da Páscoa, mas eles estavam numa caravana, aonde existia uma multidão de pessoas, gente de todo canto, de toda parte, e no final das contas, o menino se perdeu. Queridos amigos, é um contexto muito semelhante ao que todos nós vivemos. Não é simplesmente uma multidão de gente andando pelas ruas de Belém, mas com uma finalidade, é uma realidade religiosa que está em questão. E no meio da história, pode ser que, além de um chinelo, de um tênis que se perdeu no meio do caminho, como muitos, acima de tudo, uma criança se perdeu. Aonde é que está o menino Jesus? E é claro que colocaria o coração de qualquer mãe numa situação de desespero. Sobretudo aquela mulher que tinha um carinho especial, uma responsabilidade muito maior a tomar. Afinal de contas, ela estava carregando, tomando conta daquele que carregava o mundo nas mãos, ou então que carregaria o mundo nas mãos, aquela que é a Virgem de Nazaré. José, é necessário que nós procuremos o menino. Aonde é que está o garoto? Volta a caravana, perde todo aquele movimento, fica para trás e chega no templo, está o menino ensinando a todos. Percebam, queridos amigos, que dentro desse trecho todo do Evangelho que nós ouvimos, só existe uma frase de Jesus: "Não sabia que eu deveria estar tomando conta das coisas do meu Pai."
Se José fosse mais encrenqueiro, falaria: por que você não estava na carpintaria então, fazendo umas cadeiras para mim? Se José de repente fosse mais brigão, falaria: que garoto respondão. Dava 2 tapas na boca de Jesus e falava: nunca mais responda a sua mãe assim. Se Nossa Senhora fosse uma mulher de repente mais braba, falaria: está pensando, está falando com quem, menino? Com seus colegas? Não é bem assim. Não sei se aqui no Pará as pessoas respondem assim, mas no Rio, já teria, fala assim também, né? Que criança, não me dê uma resposta dessa para os seus pais, misericórdia, hein? Pelo amor de Deus, olha lá. Mas com a compreensão de Maria, que guardava tudo no seu coração, consegue compreender que o Espírito, que Jesus está falando para todos nós, quer nos ensinar. Amados, nós, vocês sobretudo aqui do Pará, devemos compreender que de janeiro a dezembro, todos os 12 meses devem ser um mês de outubro. E nós, acima de tudo, devemos estar tomando conta das coisas do nosso Pai. É surpreendente passar pelas ruas e ver as calçadas todas enfeitadas, com bolas de gás, 3.527, 1 milhão de berlindas espalhadas por todas as ruas da cidade, cada uma com uma Nossa Senhora de Nazaré, com um manto mais bonito do que o outro, com uma coroa mais espalhafatosa, com mais flor do que não sei o quê, um que joga mais papel picado, acho que juntou o ano inteiro aquela quantidade de papel para jogar no dia do Círio de Nazaré. Mas esse mês de outubro deve ser uma realidade permanente, aonde os cristãos, e sobretudo os cristãos católicos, estão preocupados, acima de todas as coisas, em guardar, em saber, em fazer, em falar das coisas do nosso Pai. O mês de outubro não pode ser uma coisa estanque, deve ser uma realidade que passa na nossa vida de forma permanente. Queridos amigos, o Círio de Nazaré, que nós estamos vivendo ainda, vamos abrir a quinzena até o Recírio no final do mês, no 4º domingo do mês de outubro, deve ser simplesmente uma mola propulsora. A gente está pegando só impulso, para que nós consigamos dar um pulo enorme na nossa vida de fé. Até o próximo Círio, eu só vou ter uma postura de fé: fazer com que as coisas da minha vida sejam as coisas do meu Pai. A cada Círio de Nazaré que passa, tem que ter cada vez mais gente querendo entrar para o apostolado da oração, que eu estou vendo aqui várias pessoas com a fita do apostolado, mais zeladas, mais pessoas que cumprem as suas promessas e falam: a partir de hoje eu vou ser devota ao coração de Jesus. Tem que ter mais homens que queiram ser compromissados e serem da guarda de Nazaré. Eu quero ser da guarda. Tem que ter mais crianças. Não tem o Círio das Crianças que vai acontecer aí? Não tem, sei lá, domingo que vem, não é isso? Não é o Círio das Crianças? Mais crianças, mais crianças para serem batizados na Igreja Católica. Fazer uma ficha. Vamos levantar quantas crianças não são batizadas na Arquidiocese de Belém. Vamos fazer com que o Círio seja uma propulsão de uma grande missão. Nós agora não queremos somente, nós não queremos uma quinzena, nós não queremos de setembro a outubro, nós queremos um ano inteiro tomar conta das coisas do nosso Pai. Fazer com que cada vez mais a devoção mariana seja propagada pelo Brasil e por toda a Amazônia, pela Amazônia e pelo Brasil. Que venham peregrinos aqui a todo momento agradecer a bem-aventurada e sempre Virgem Maria, porque souberam guardar as dificuldades no coração, assim como ela. E que quando as graças acontecem, a gente consegue ser testemunha. Ontem eu estava chegando junto com a Berlinda ao final do Círio aqui na Praça da Basílica, e um homem chegando de joelho até lá os degraus do altar. Queridos amigos, a postura do nosso coração dobrado diante das grandes coisas que Deus faz na nossa vida, pela intercessão da Virgem Maria Nossa Senhora de Nazaré, não são para ficarem guardados na gaveta e nem no coração, mas acima de tudo são para serem anunciadas e fazer com que a nossa vida seja um contato permanente com as coisas do meu Pai. A primeira leitura fala do livro do Eclesiástico: e fez subir da terra a minha oração. O autor sagrado já começa dizendo aqui a postura do homem de Deus, que não cessa de ter uma vida de oração. Não é um período de oração. Não são 5 horas de oração da catedral para cá, 6, 7, seja lá quantas horas. Porque se o Círio terminasse meia-noite, os paraenses estariam na corda. Estariam ou não estariam, gente? Sim. Pode sair 5 horas da manhã da catedral. Se chegasse aqui 1 hora da manhã de segunda, ia ter gente para chegar lá ou não teria? Sim.
Tá meio fraco esse teria. Teria ou não teria, gente? Ah, melhor. Parece que está todo mundo cansado, com sono. Misericórdia. Misericórdia. Eu fiz subir da terra a minha oração e pedi para ser livre da morte. Queridos, eu não sei, eu não conheço quase ninguém aqui, mas eu tenho certeza que nesse Círio de Nazaré tem muita gente que agradeceu pelo dom da saúde, porque passou por uma situação difícil e fez uma promessa e veio e trouxe um pedaço do corpo lá, aquela mão de cera, seja lá como for, para poder trazer aqui na vida, porque uma criança nasceu, porque o seu neto melhorou. Não espere o próximo mês de outubro para fazer com que a sua vida seja uma vida de intimidade com Deus, mas faça com que seja permanente. Levante da terra a sua oração a todo momento, para que assim como nós dissemos como salmista, que a palavra de Deus é espírito e vida, nós consigamos trazer a realidade do Evangelho para a nossa vida. Eu estou fazendo na minha vida que seja um contato com as coisas do meu Pai, assim como Jesus fez. Guardemos tudo no coração como Maria. Hajamos como Jesus e transformemos a nossa vida num constante Círio de Nazaré. Quando chegar o próximo mês de outubro, você vai falar assim, ó, aquele ainda nem acabou para mim, eu já vou começar um outro. A minha vida é um constante mês de outubro. Tem que ser uma grande corda que liga um mês a outro, fazendo com que a nossa vida seja uma constante oração, assim como era a vida da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré, Rainha e Padroeira da Amazônia, estrela da evangelização, rogai por nós.